Pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo? Meu nome é Mayara Lavoli, eu faço parte do time da Febraban Educação. E hoje eu vim aqui apresentar um talk de um tema muito em alta, que todo mundo já ouviu falar e eu escuto falar bastante, que é sobre cultura, especificamente sobre cultura na aprendizagem. Hoje temos como convidados a Paola Visani, superintendente da área de pessoas do Itaú, e o Luiz, mais conhecido como Barosa, que é o sócio da Deloitte, então bem-vindo novamente. Ele é nosso parceiro aí na primeira pesquisa de aprendizagem, como ele já falou aqui nos outros talks. É a pesquisa que foi apresentada os dados ontem lá no auditório Imersão, tá? Eu quero aproveitar e já passar a palavra para o Luiz, então, para ele falar um pouquinho sobre a pesquisa. E depois eu passo a palavra para a Paola. Obrigado, Mayara. Boa tarde, Paola. Boa tarde a todos. Bom, ontem a gente divulgou essa primeira pesquisa de aprendizagem corporativa. Foi uma pesquisa feita aí com, eu acho que um excelente universo aqui das instituições financeiras do Brasil, né? Se a gente olhar pelo ponto de vista de colaboradores, ela abrangeu mais de quase 400 mil colaboradores aí. 19 bancos responderam a pesquisa qualitativa. Nós conversamos com 15 bancos para tentar entender as dores e práticas e tendências da aprendizagem corporativa e como esse cenário de aprendizagem está lidando com as questões do futuro do trabalho e das novas tecnologias. Então a gente conseguiu capturar muitos números, muitas tendências que acho que corroboram aí com as visões específicas dos bancos que a gente tem conversado e obviamente, né, uma proposição de caminho a seguir, né? Entender onde estão as dificuldades e onde as potenciais soluções tendem a navegar. Legal, obrigada pela introdução. Bom, basicamente eu vim de uma startup. Quem já trabalhou em startup ou trabalha, vocês sabem do que eu estou falando sobre a velocidade, como mudam as coisas, como andam as coisas. E aí surge um desafio, né? Eu vim de uma startup que tinha alta rotatividade e também grande volume de contratações, né? E aí surgiu o desafio de como manter uma cultura sólida, né? Nesse cenário de transformação organizacional. Então, eu queria perguntar para a Paola. Ela está num banco centenário, né? Que vem construindo aí a sua cultura ao longo dessa trajetória. E queria saber de você, como é ser uma Ituber no Itaú e como que foi, né, a construção dessa cultura, desse DNA, né, cultural durante esses anos aí. Legal, boa. Primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada a vocês por estarem aqui. Prazer dividir um pouco da nossa jornada com vocês. Então, começando assim, eu acho que a cultura, como a Mai bem estava dizendo, é um pilar super fundamental para qualquer organização, né? É o que move a gente no dia a dia, é o que ajuda a gente a tomar decisões, principalmente quando a gente está diante dos nossos dilemas mais complexos, né? E aí, falando um pouco da nossa jornada aqui enquanto Itaú, em 2022 a gente fez uma revisão, começou, né, uma transformação cultural. E aí, para isso, a gente fez um diagnóstico super abrangente. Acho que uma coisa que eu sempre comento que eu acho legal é que de várias coisas que a gente identificou no diagnóstico, uma das mais interessantes foi a vontade dos próprios Itubers de mudar. A gente via que tinha, acho que uma vontade, um momento especial dos Itubers olhando para frente, sabendo que o que trouxe a gente aqui nesses 100 anos, né, não necessariamente é o que vai levar a gente para os próximos 100 anos. E a gente aqui com a missão de continuar relevante para os nossos clientes, de ser a instituição financeira mais focada, né, aqui no cliente, a gente então faz aqui o lançamento da cultura Itubers como a gente conhece hoje. E aí, a gente fez essa cultura com um olhar de que a gente tem elementos muito importantes que estão no nosso DNA que precisam perdurar, ao mesmo tempo que a gente tem valores em que a gente precisava investir e investir cada vez mais. Então, a título de curiosidade, se vocês forem olhar os 6 valores que hoje tem na cultura, 3 deles, como, por exemplo, ética, resultado, cliente, eles são valores que já estavam na nossa cultura, né? Eles estão muito centrados no nosso DNA.
E, ao mesmo tempo, os outros 3 são valores em que a gente via potencial para investir ainda mais. Como a gente quer diversidade, a gente não sabe tudo, a gente vai de turma. Então, a gente constrói essa cultura, constrói ela sempre no verbo a gente, né? Então, a gente vai de turma, o que eu também acho muito especial, porque, no fim, a cultura, ela é o que todos nós fazemos no nosso dia a dia, né? Cada ação que a gente faz é o que constrói a cultura da empresa que a gente trabalha. E aí a gente lança em 2022, então, esses valores, mas a gente sabe que a cultura é uma jornada, né? Acho que se a gente vai olhar na literatura, a literatura fala em 5 anos, 10 anos para uma construção cultural, né? E a gente sabia que para essa jornada a gente também precisava de alguns pilares, né? Então, a gente estruturou para implementar essa transformação cultural olhando para alguns pontos principais. E aí, para dar alguns exemplos aqui, a gente falou muito de mecanismos formais. Então, hoje a gente avalia e reconhece os nossos colaboradores com base na cultura. A gente também olhou para símbolos, então um dos prêmios mais importantes que a gente tem dentro do banco, as premiações acontecem em categorias que são os valores da cultura. A gente olhou muito e olha muito para mensuração, então todo ano a gente faz uma tomada de percepção da cultura, né, para entender como que os colaboradores estão olhando para isso no dia a dia. E acho que um outro elemento muito importante é a capacitação, né, e aí a capacitação da liderança. E aí acho que claro que tudo isso também pensando que a gente tem aqui os nossos altos executivos, o nosso presidente, que eu não posso nem dizer que eles são sponsors da cultura, porque eles construíram a cultura, né? Eles são a cultura no dia a dia. Então acho que esse é um pouco da nossa transformação cultural e no fundo o que nos define, né, enquanto youtubers, que é a cultura. Só para corroborar, Mayara, um pouco com a resposta da Paola e aquilo que a gente encontrou na pesquisa, uma das perguntas que a gente fez para os bancos pesquisados aí era um pouco relacionada à ambição dessa área, das áreas das universidades corporativas, das áreas de aprendizagem. E, entre outras coisas que a gente detectou, uma das principais foi ser a alavanca de adequação da cultura organizacional. Então, a universidade corporativa como potencializador da cultura através das capacitações, perfeito, das iniciativas. E uma linha especial para a liderança, né? A liderança como talvez o elo da visão de cultura com a cultura do dia a dia, né? Afinal, as pessoas tendem a imitar aquilo que, né? As ações que elas veem nos momentos mais importantes, ou memetizar, né? O meme vem daí, né? É da repetição. Então, memetizar aquilo que elas de fato observam no dia a dia. Então, a nossa pesquisa conseguiu capturar esses 2 elementos. Educação corporativa como alavancador da cultura e a liderança com esse papel de elo entre esses 2 elementos. Que legal, muito legal, porque de fato assim, acho que ressoa muito com a nossa experiência, assim, com a nossa história, com o que a gente está vivendo. Legal, gente. Obrigada pelas contribuições. Então, para complementar, então, essa parte da capacitação de lideranças, Paola, a gente quer saber como que vocês têm estruturado as jornadas, né, de capacitação das lideranças e quais são os focos e os públicos, né, que vocês definiram. Legal. A gente partiu exatamente dessa linha, assim, que a gente estava falando aqui, né? Do quanto que, para você, de fato, conseguir implementar uma jornada de transformação cultural, tem 2 movimentos muito fortes, né? Tem o movimento da liderança e do quanto que essa liderança vai atuar como exemplo para os colaboradores, e tem o movimento dos próprios colaboradores, que também, né, tem ali um entendimento da cultura, também conseguem provocar e movimentar essa cultura dentro da organização. E aí, pensando principalmente nessa camada da liderança, a gente começou o nosso movimento por meio da alta liderança, né? Então, a gente falou, putz, a gente precisa que o comitê executivo, os diretores, todos eles entrem em sala de aula. E foi muito legal, porque fazia tempo que a gente não fazia um movimento assim, né? E acho que nada mais emblemático, porque quando a gente declara na cultura que a gente não sabe tudo, a gente não sabe tudo para todo mundo mesmo, né? Então, a gente colocou ali os altos executivos em sala de aula, muito com o intuito não só de falar de conceito, mas de falar de prática também. Então, a gente queria não só que as pessoas tivessem bastante domínio do que exatamente a gente está dizendo pelos valores, pelos direcionadores, mas a gente queria muito que as pessoas pudessem praticar.
né? E aí, acho que uma das coisas bem legais assim que a gente fez também, dado que a cultura ela também ela é de dentro para fora, né? Para construir essas capacitações, a gente entrevistou muita gente de dentro do banco. A gente pegou referências externas também, claro, mas junto com um parceiro, a gente fez várias entrevistas e construiu o conteúdo contando também com essas referências internas. Então, tem vários cases práticos nos materiais e nos treinamentos que são de youtubers. E a gente conta que são desses youtubers. Então, foi muito legal porque as pessoas elas foram se identificando, foi criando uma linguagem comum, né? As pessoas, às vezes, até se referem ao case e à técnica pelo nome do youtuber que propôs. Então, ficou super bacana, assim. Então, a gente fez uma jornada de alguns anos com essa alta liderança, né? E aí, depois de um tempo, a gente falou, puxa, a gente precisa começar a investir mais na média liderança, né? Então, a gente precisa investir mais nos nossos coordenadores e gerentes, o que é um mega desafio, porque a gente tem por volta de 15 mil pessoas, né? É gigantesco. E aí a gente falou, puxa, esse público tem um potencial pelo nosso tamanho, pela nossa dispersão geográfica. Esse público tem o potencial de ajudar a gente a garantir que a cultura esteja na prática em qualquer lugar do Brasil, né? Em qualquer divisão. Então a gente começa essa jornada. E aí a gente fez aqui, foram meses de preparação de conteúdo, né? Porque o grande objetivo foi colocar em prática uma capacitação de liderança à luz da cultura. Então, nesse momento, não fazia tanto sentido para a gente um treinamento de liderança um pouco mais transversal, fazia sentido uma coisa muito específica para o banco, né? E também específica para a realidade da liderança, porque por mais que seja um tema transversal, e ele é em grande parte transversal, a gente sabe que tem alguns casos práticos ou algumas aplicações práticas que elas também estão muito ligadas à região ou à área, né? Então a gente fez ali uma certa customização. E aí a gente tem trabalhado temas como gestão de times empoderados, gestão de times diversos, criação de relação de confiança, autonomia, muito dessas temáticas que estão 100% ligadas aos valores da cultura que a gente declara. Porque o que a gente quer mesmo é impactar, é influenciar a forma de gestão ali dessa liderança no dia a dia, né? E aí a grande ideia, e acho que a chave do sucesso, é que isso seja uma jornada, né? Então, a gente tem se servido de N elementos da aprendizagem para fazer isso acontecer. Até porque a gente também sabe que os adultos, eles aprendem de formas distintas, né? Então, a gente tem 4 dias que são presenciais, que são separados em 2 módulos, para dar um exemplo. A gente tem coaching individual nesse meio tempo para quem quer, porque também, né, não necessariamente é todo mundo. A gente tem temas assíncronos para as pessoas estudarem no seu passo. A gente tem trocas, as pessoas aplicam coisas com o time, voltam para trocar. Então, tem vários tipos diferentes de aprendizagem para que essa jornada seja composta. E uma coisa que tem sido muito sucesso é a troca entre pares. Assim, acho que às vezes a gente acha que parece trivial, mas acho que na correria do dia a dia, a gente não tem tanto tempo, né, para parar, para trocar, para contar sobre uma coisa que a gente tentou fazer, o que deu certo, o que não deu, para pedir ajuda do nosso par. Então, isso tem sido muito legal. E acho que a gente tem conseguido criar um buzz bem positivo, assim. Para mim, uma medida de sucesso, e acho que todo mundo que é profissional de educação sabe, que muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu vou ter que sair 2 dias do que eu estou fazendo para ir lá fazer treinamento. A gente sabe bem o que acontece, né? Então, a gente tem conseguido criar um buzz tão positivo que as pessoas estão vindo perguntar, gente, isso nunca tinha acontecido comigo, de verdade. As pessoas estão vindo perguntar, gente, mas quando que eu vou ser chamada? O meu colega já foi e eu ainda não. E aí a gente começou, claro que isso é uma medida zero quantitativa, mas acho que do ponto de vista qualitativo, do quanto isso está de fato impactando positivamente as pessoas, assim, tem sido muito bacana pra gente, assim. Acho que pela primeira vez eu tenho sido chamada para pedir para ir pro treinamento e não para pedir para mudar, para deixar pro mês que vem, sabe? Então tem sido uma jornada muito legal. Não, isso é excelente, mas também corroborando de novo com os dados da pesquisa, né? A gente perguntou as temáticas, né? Quais são as temáticas principais, né, que as universidades estão olhando? E óbvio, surgiram questões relacionadas às novas tecnologias, questões relacionadas às plataformas, né, ESG, diversidade. Mas um dos principais elementos, Fernanda, me ajuda aí, acho que com 79% das empresas citando como a principal questão, é a capacitação da liderança.
E o outro tema que você colocou, que eu acho que é esse sim, onde as empresas estão trabalhando, é como engajar esse profissional nessas ações de treinamento. Então, temas como lifelong learning, hiperpersonalização de aprendizagem, surgiram como ferramentas de engajamento, de criação da cultura de aprendizagem, né? Um dos elementos de cultura. Então, é isso, né? Ter práticas diferentes, uma aprendizagem mais social, colaborativa, fundamentada em problemas reais, que seja diversificada entre o virtual, que é super produtivo, mas eventualmente ele não pode não engajar tanto. Então, foram questões que ficaram muito claras na pesquisa em termos de prioridade e caminhos que as organizações estão seguindo. Legal, muito incrível, gente, essas informações. Tá, ainda a gente quer saber mais. Quais são os desafios? Você falou sobre mensuração, né? Quando você estava citando. Quais são os desafios, então, nessa questão da mensuração, né, da efetividade? Legal. Acho que pra gente a mensuração é um super desafio, assim, e eu acho que a mensuração ela gruda muito com a sustentação, né? Acho também que todo mundo trabalha com aprendizagem, com cultura. Acho que a gente conseguir fazer alguma coisa que, de novo, seja uma jornada, que seja sustentável, não seja pontual, é super importante, né? Então, hoje a gente tem mensurações um pouco mais básicas, assim, acho que as tradicionais, né? Então, tem essa que eu falei pra vocês, que é zero científica, mas que é um pouco desse buzz positivo. A gente tem hoje medida de engajamento. Então, hoje a gente tá com, pra dar um exemplo pra vocês, 85% de engajamento, assim, o que pra gente é muito alto. A gente tinha comparativos de anos anteriores na faixa dos 40, assim. Então isso também dá pra gente indicativos do quanto que as pessoas estão vendo valor em participar. E NPS super altos também, né? Mas acho que o grande próximo passo, assim, que a gente está se desafiando é como que a gente consegue fazer com que a gente tenha mensurações cada vez mais ligadas, de fato, à evolução da cultura, à gestão de pessoas, ao impacto no negócio, né? E aí isso a gente ainda não sabe, assim, exatamente como que a gente vai fazer, mas hoje a gente está num momento em que a gente tem por volta de 40% da liderança treinada no que a gente está chamando de ciclo básico, né? Que é a pré-sustentação. Então a gente tem começado a achar que a gente está com uma amostra interessante para começar a se provocar e ver como que a gente vai fazer para fazer essas outras mensurações. Que eu estava ouvindo o painel anterior, a gente estava falando que tem perguntas de $1 milhão, né? Eu acho que essa é uma delas, assim. Acho que como que a gente de fato faz mensurações mais sofisticadas de impacto em capacitação. Desde que eu trabalho com capacitação, a gente fala sobre isso, né? Então estamos nos desafiando espero ter novidades em breve. O cenário é esse mesmo, né, Paola? O que a pesquisa mostrou é que a maior parte das organizações ainda está fundamentada em métricas tradicionais de educação, de treinamento, desde a quantidade de horas treinadas, a quantidade de profissionais treinados, satisfação em NPS, mas apenas 16% tem algum tipo de métrica de impacto, né? Seja ele um ROI, seja ele um impacto estratégia, em cultura, em negócio, muito mais quando é uma iniciativa de projeto, mais isolada, né? Em contrapartida, hoje a gente tem cada vez mais dados, talvez, para evoluir, né? Com certeza. A promessa aí, de fato, né? Há 40, 50 anos se fala do ROI em treinamento e ninguém ainda Mas conseguiu. agora vai, né? Eu acho que a quantidade de dados que a gente tem agora, as tecnologias, acho que podem ser um caminho, né? Então, de fato, é uma realidade do mercado. Ninguém está 16% apenas com algum tipo de métrica. Em contrapartida, voltando para a liderança, 40% mais ou menos dos bancos já fazem algum tipo de métrica voltada a desenvolvimento nos líderes, seja do desenvolvimento próprio, seja do desenvolvimento das suas equipes, né? Ou seja, dão o protagonismo e a responsabilidade para o líder em relação à evolução dos seus times e da força de trabalho. Muito legal. Legal, gente. Quero saber, vocês têm alguma pergunta, curiosidade? Estão tímidos, tímidas? Fiquem à vontade. Temos ainda um tempinho. Bom, acho que vocês explicaram super bem, né? Ninguém tem dúvidas. Sabe o que eu ia contar? Tem uma dúvida. Vai lá, vai lá. Não, por favor. Eu não tinha, mas vou trazer um ponto. A gente é youtuber, né? Que legal. Somos da liderança. Olha só. E o que é interessante... Vocês já fizeram a jornada? Já. E o que é interessante é que eu venho de um mercado também, de outro banco.
E realmente a gente era colocado em salas para falar de algo que não se vivia, que era utópico, né? Você busca. E hoje, nessas capacitações recentes, o que a gente sente é que realmente tudo é prática, tudo que a gente vive no dia a dia. Então, tem reflexões do par, tem as minhas reflexões e como que é o modelo ideal que a gente encontra ali dentro de sala. Então, tá bem legal, viu, Paula? Ó, que legal. Gente, a gente não combinou, tá? Não foi combinado. Bem legal. Que legal. E esse ponto da prática, assim, porque foi ótimo o seu comentário aqui no fim, esse gancho que eu ia pegar, assim, acho que a gente tem se preocupado tanto com a prática, e a gente estava falando no painel anterior um pouco sobre inteligência artificial também, né? E a gente não tem as respostas, a gente tem começado a fazer alguns testes, acho que todas as empresas no geral têm testado, né? Acho que principalmente para RH, assim, a gente ainda está num momento de teste de entendimento de como que a inteligência artificial pode ou não nos ajudar. E para esse treinamento especificamente, a gente acabou de construir, acho que as pessoas no geral ainda não têm acesso, a gente está ainda testando mais internamente aqui com grupos de controle, mas a gente está criando um agente que possa ajudar a liderança a colocar coisas em prática. Então isso não substitui, né, o papel assim, da liderança ou do próprio RH, mas a ideia é que seja um agente que possa estar junto no dia a dia. Quando você tem alguma dúvida, quando você quer trocar sobre alguma coisa, quando você quer perguntar sobre alguma coisa com um pouco mais de profundidade. Então, a ideia é que todo mundo que passa por esse treinamento, em algum momento também tenha acesso a esse agente. Assim, e, de novo, de forma nenhuma substituindo o trabalho que a gente faz aqui, seja enquanto RH, seja fazendo a gestão desses gestores, mas como mais um recurso educacional, né? E aí, aqui na linha até da hiperpersonalização, de você poder perguntar o que você quiser, de você poder pedir ajuda para aquilo que tiver na sua cabeça, para aquela situação específica que você for aplicar no dia seguinte ali com a sua equipe. Então, esse é um pouco de uso de IA, assim, que a gente também tem pensado, porque acho que os nossos desafios nessa jornada, eles talvez são 3 principais, né? A mensuração, que a gente já falou, como que a gente olha o impacto. O segundo é como que a gente, de fato, aplica inteligência artificial para sofisticar a nossa jornada. Eu acho que a gente provavelmente nunca vai querer que a inteligência artificial substitua, né, as interações pessoais ali, mas talvez ela possa vir como uma soma. E também como que a gente faz isso ser sustentado, né? Eu não quero que a liderança tenha uma experiência pontual e depois isso não seja mais, né, reforçado, sustentado, evoluído. Então, como que a gente, de fato, faz disso uma jornada para a nossa liderança, liderar à luz da cultura. Perfeito. A gente fez essa pergunta também, né? Como as áreas de educação estão usando a IA. E aí já tem alguns cases interessantes, como esse case dos agentes, ali no imediato, de perguntar. Na produção de conteúdo diferente, para que as pessoas utilizem aquele conteúdo de uma maneira mais que é a mais adequada para ela mesmo, né? Transforma aqui um texto num áudio, num vídeo curto, enfim. Então, acho que também tem muito espaço para a gente avançar, né? De como a gente entrega conteúdo com o uso do IA. Super. Legal. Mais alguma pergunta? Poxa, muito legal o que vocês trouxeram, mas eu gostaria de ouvir o que ainda é uma dor dentro da cultura de aprendizagem e se existe algum vislumbre de cuidar dessa dor. Legal. Puxa, eu acho que a gente tem N dores, assim, eu imagino que as outras empresas também, assim, acho que é um campo que tem evoluído muito nos últimos tempos, mas que acho que ainda tem muita coisa para fazer, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente tem debatido muito, assim, que acho que a gente ainda não tem a resposta 100%, é como que eu equilibro, né? O que eu, como organização, ofereço para os meus colaboradores, ao mesmo tempo, o que eu estou dizendo para os colaboradores serem protagonistas na sua busca. Então, esse equilíbrio entre quase que recomendado e o que deve ser procurado, acho que é uma coisa que a gente está, né, estudando. O equilíbrio entre as diferentes tecnologias, né? Eu acho que com a pandemia a gente não teve tanta opção, a gente acabou indo para um pêndulo muito mais do online, de alguma forma. Só que agora a gente tem a opção de fazer online, de fazer presencial. Então, qual é o melhor equilíbrio? Quais são as melhores ferramentas para qual momento? Isso também é alguma coisa que a gente tem discutido muito. Puxa, como que a gente faz o melhor uso das tecnologias?
tecnologias, né? A inteligência artificial vai estar a serviço do quê? Seja para o nosso interlocutor final, o nosso cliente interno, seja para a própria área de capacitação, né? Como que a gente faz o nosso trabalho de um jeito diferente. Então, acho que é uma área em constante evolução, assim, na minha visão, e que também gruda muito com os elementos da cultura que eu vejo no banco, né? De que a gente não sabe tudo, de que a gente está sempre aprendendo, que a gente quer sempre ter a visão ali do que é melhor para o cliente. Aí, quando eu falo de educação, o cliente é o próprio youtuber, né? Então, acho que a gente tem N reflexões aqui, acho que a gente está longe de ter as respostas ou de estar numa jornada, né, sem dores, e eu acho que são essas reflexões e dores que, inclusive, nos impulsionam a seguir aqui evoluindo a nossa jornada de desenvolvimento. A gente perguntou, por exemplo, para os bancos sobre investimento em capacitação, né? E 58% no quantitativo disseram, olha, não pretendemos no ano que vem aumentar o recurso na capacitação. Mas ao escutar os bancos, a gente percebeu que tem uma nuance aí, né? E qual era a nuance? Muitos deles diziam assim, olha, talvez eu aumente um pouco, talvez eu mantenha, porque já tenho um orçamento interessante, mas a minha demanda hoje é fazer mais com menos, ou seja, é entregar mais e avançar mais nessas lacunas de utilização de tecnologia, de personalização, de engajamento, de transformação de cultura com aquilo que eu já tenho. Então, tem um desafio aí das áreas de fato, evoluir, de medir para ser mais assertivo, de usar a tecnologia para ser mais produtivo. Então, tem um caminho interessante aí. Perfeito. E no fim, é como que eu ofereço o que é relevante, de fato, né? Que acho que é um pouco do que a gente estava falando aqui, assim. Que é relevante para o usuário, que a pessoa vê valor, que de fato vai ajudar ali no dia a dia, vai ter impacto, né? Então, talvez, no fim, esse seja o resumo da discussão, assim. Legal, gente. Muito bom, excelente. Muito obrigada pelas informações. Estamos caminhando para o final do nosso talking e também reta final do final de evento, né? Hoje é o último dia, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Mas é isso, quero agradecer a presença de vocês, a atenção também e agradecer a participação de vocês também. E daqui a pouco a gente tem o último talk, não acabou ainda, temos muitas coisas legais ainda, então 4h15 tem o último talk, então estão todo mundo convidado e convidadas. Obrigada, é isso, gente. gente.